Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste e concede a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. No outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Terrível, não é? Assim inicia a história de Jó. O livro de Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, provavelmente por Moisés, mesmo antes do livro do Gênesis. Esse tem sido o livro mais controvertido e mal interpretado da Bíblia. Um leitor desavisado, numa leitura rápida e superficial, facilmente poderá se levantar em protesto contra a ação de Deus em permitir a interferência de Satanás de forma cruel na vida de um homem íntegro e inocente como foi Jó, inclusive sendo usado como ferramenta numa intriga entre Deus e Satanás. Para compreender o livro de Jó, é preciso ter uma visão geral do panorama dessa história e o objetivo específico a que ela se propõe. Lendo o texto em sua íntegra, você irá perceber que está implícito nesse episódio que ele não aconteceu em primeira instância para os habitantes da Terra. Antes de tudo, é preciso entender que não estamos sozinhos no universo. Além dos milhares de anjos que assistem diante da presença de Deus, existem outros mundos habitados e que estão de olho no grande desfecho do conflito entre o bem e o mal e da história desse mundo caído. Na verdade, a história de Jó não apresenta uma queda de braços entre Deus e Satanás. Veja, você vai entender. Se você quiser me atingir, não precisa necessariamente me dar um soco. Basta fazer isso com o meu filho.
foi exatamente o que aconteceu neste episódio. Portanto, foi uma provocação feita por Satanás, fruto do seu orgulho inerente em não querer admitir a aplicação da justiça de Deus na vida de um homem justo e íntegro como foi Jó. Então ele arguiu com Deus na tentativa de manchar o seu caráter perante o universo. A história de Jó esclarece o fato de que Deus não criou este planeta e o abandonou juntamente com seus habitantes, deixando a própria sorte como o diabo sugere. Deus estava mostrando ao universo de forma nua e crua o que Satanás pode fazer para seduzir, induzir a dúvida e destruir as criaturas de Deus, e assim comprometer o seu caráter. Sim, Deus estava mostrando a crueldade de Satanás e a que ponto ele pode chegar na sua malignidade. Dessa forma, a justiça de Deus seria confirmada perante o universo, que o mal não compensa, trazendo a certeza de que o pecado não se levantará pela segunda vez. Eu imagino que no início do livro de Jó, Satanás pensa que tem domínio sobre este planeta. Mas você vai perceber no final do livro que ele é totalmente desmascarado nessa sua pretensão. De qualquer forma, essa história chegou até nós porque Deus queria mostrar a você também o quanto você é importante para Ele, o quanto Ele se importa com cada ser humano. E agora eu vou apresentar a você 7 lições que aprendi sobre essa história maravilhosa. A primeira lição é que o mal nunca parte de Deus. Deus não é o responsável pela existência do pecado. A segunda é que, embora Deus às vezes permite que Satanás toque em você, mas Ele impõe limites. Ele não permite que Satanás faça com você o que bem entender, a menos que você exclua a Deus de sua vida. A terceira lição: quando você escolhe estar do lado de Deus, não há o que Satanás possa fazer para impedir o seu destino, ou te destruir. A quarta lição: Deus desmascara o inimigo pelo crescimento que você obteve através das provações. Quinta lição: Deus te recompensará, dando alguma forma de crescimento. A sexta: Deus sempre visa a sua salvação. Ele não pensa somente nesta vida, e sim na vida eterna que está à sua disposição. Mesmo porque a própria Bíblia diz: o que adianta ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A sétima e última lição, por enquanto, a aparente vitória de Satanás significa a sua total derrota. Meu caro, você já parou para pensar sobre o que aconteceu na cruz do Calvário? O Deus que não apenas permitiu que Satanás ferisse a seu filho com as feridas dos pregos nas mãos e pés, mas que permitiu também que o levasse a uma morte cruel. Portanto, a cruz do Calvário é a maior prova, a maior demonstração da malignidade de Satanás, mas é também a maior prova do amor de Deus por você e por mim. Assim, o universo inteiro se dobra em assombrosa reverência e adoração ao grande e onipotente Deus. E agora, com licença, que vou terminar de ler essa história que está me deixando fascinado. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter...